Olá, povo! Boa noite. Bora para mais uma live, todo mundo me ouvindo? Estão ouvindo bem? Dá um okzinho aí para mim, para eu começar. Boa noite. Beleza. Pronto, obrigada. Tá, então vamos lá. Eu vou responder algumas perguntinhas aí da semana. Vou tentar responder o máximo que eu conseguir, tá? Mas as que eu não responder, não fiquem chateadas comigo. E vou começar, porque vocês sabem que eu falo muito. Tá, a primeira pergunta eu tentei, na verdade, organizar, assim, por uma estratégia no decorrer da gravidez. Então, vamos falar, vou lendo as perguntas e dando as respostas, tá certo? Se eu descubro que estou grávida, por onde começar? Quais os primeiros passos? Quem procurar? O primeiro passo, quando se descobre que está grávida, é agendar uma consulta de pré-natal. Muitas vezes, né, no calor da emoção ali, a pessoa já quer ir fazer um ultrassom e já chega no consultório preocupada, porque às vezes descobriu cedo demais a gravidez e não deu para ver embrião, não deu para ver saco gestacional no ultrassom ainda. E acaba que isso gera um pouco mais de angústia e ansiedade. Então, o primeiro passo de todos é procurar um profissional da sua confiança, agendar e fazer uma consulta de pré-natal de qualidade. E nessa primeira consulta, a gente vai explicar tudo sobre a gravidez, sobre os exames, solicitar os exames necessários, calcular a idade gestacional baseada na data da última menstruação. E aí a gente vai avaliar a necessidade e a via melhor para realizar uma ultrassonografia. E a partir da ultrassonografia que a gente vai definir realmente a idade gestacional de uma forma mais certa. Nessa primeira consulta, você também já vai sair com os suplementos prescritos pelo seu obstetra. Não tome medicações de forma, não se automedique, tá? Nem veja no Instagram qual que é a melhor vitamina, ou no Google qual que é a melhor vitamina para gestante, ou qual que as pessoas mais tomam. Não faça isso, tá? Porque hoje a gente tem muitas informações que na verdade estão erradas, são desinformações, e isso pode fazer mal para você e para o seu bebê. Às vezes a gente acha que a melhor vitamina é aquela que é a mais completa, mas isso não é verdade, tá, gente? Hoje uma das maiores indústrias, né, aí dentro da indústria farmacêutica, uma das maiores vendas é justamente de polivitamínicos, porque não precisa de receita, então as pessoas podem chegar e comprar, e não quer dizer que é vitamina que não faz mal, tá? Então, mesmo sendo natural, pode fazer mal. Então, não se automedique de forma alguma, e na primeira consulta de pré-natal, seu obstetra precisa te prescrever as medicações necessárias, que basicamente é ferro, sulfato ferroso, ácido fólico, nós vamos falar sobre isso porque tiveram outras perguntas sobre ácido fólico, e cálcio. Na primeira consulta, você já vai precisar sair, todas as gestantes, com a prescrição dessas 3 medicações, além de informações, dúvidas que você eventualmente tenha. Então, o primeiro passo é esse, tá? Agendar aí sua consulta de pré-natal. E agora vamos para essa grande polêmica que é ácido fólico e metilfolato. Eu falei aqui nessa semana que eu tive um problema com isso e várias pessoas perguntaram. E uma pessoa falou assim: meus 2 médicos me passaram DTN-FOL para tomar até engravidar, mas vejo que hoje o melhor é metilfolato.
Devo pedir orientação de como tomar marca específica ou qualquer marca serve? Vejam a gravidade disso, né? A pessoa foi em 2 médicos que prescreveram o DTN-FOL, ela não confiou, viu possivelmente nas redes sociais que o metilfolato é o melhor e já quer comprar por conta própria uma medicação e tomar, né? Então, essas medicações não precisam de receita, qualquer pessoa pode comprar. Mas temos uma grande polêmica realmente envolvendo o ácido fólico e o metilfolato. Fala-se muito sobre a associação do ácido fólico ao autismo, porém isso não é verdade. É o contrário, tá, gente? O ácido fólico protege contra o autismo. Então, assim, não existe essa associação de que o ácido fólico gera autismo e que o metilfolato é melhor do que o ácido fólico. Para a gente prescrever uma medicação, principalmente nesse período da gravidez, que é o período periconcepcional e do primeiro trimestre, que é onde a gente está preparando o corpo dessa mulher para gestar e produzir um bebê saudável, a gente não pode prescrever medicações que não têm estudos que comprovam a eficácia dessa medicação. O metilfolato não foi estudado para proteger contra defeitos do tubo neural, que é a malformação do sistema nervoso central desse bebê. Não existe estudos com o metilfolato na gravidez, nem no período periconcepcional. Então, essa informação não é verdadeira. Teve um artigo que fala sobre o metilfolato, tá? Que foi a partir dele que surgiu todo esse bafafá aí. Porém, as pessoas não fazem uma análise crítica da literatura científica e isso é um grande problema. Literatura científica precisa de método, precisa de ser analisada criticamente. Então, o que as pessoas fizeram? Elas fizeram a associação causal, falando que o metilfolato, por ser a forma ativa, seria melhor absorvida pelo organismo, mas isso não foi testado cientificamente, então isso não pode ser levado como uma verdade. E a gente não pode fazer esse teste em gestantes, porque a gente está submetendo essas mulheres a um alto risco de malformação desses bebês com uma medicação que não foi testada. Então isso não é verdade, tá certo? O DTN-FOL é um ácido fólico com 400 microgramas, que é a dose recomendada para populações de baixo risco de desenvolvimento de defeitos do tubo neural. Então, sim, é uma medicação muito segura, testada e comprovada cientificamente, tá certo? Então, já falamos aí um pouquinho sobre o metilfolato também. Tivemos uma outra pergunta sobre isso, muito legal. Fui informada que o ácido fólico é até o 3º mês. Eu descobri com 16 semanas e não poderia tomar mais. Fiquei muito receosa agora. Fiz os exames, não tive nenhuma alteração, apenas anemia. Faço o uso apenas do sulfato ferroso. Tá, Até algum tempo atrás, a gente prescrevia o ácido fólico só para proteger esse feto de malformações do tubo neural, que é para isso que é a maior serventia dessa medicação, que é o ácido fólico, tá? Porém, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o ácido fólico seja tomado durante o período periconcepcional, que é antes de engravidar, durante os 3 primeiros meses e durante toda a gravidez, inclusive até o 3º mês pós-parto. Ferro e ácido fólico para todas as mulheres durante toda a gravidez até o 3º mês pós-parto. Mas por que, Tainá, sendo que o sistema nervoso central se forma no 1º trimestre? Porque o ácido fólico não tem só a finalidade de proteger contra defeitos do tubo neural. Ela também protege contra, pasme, anemia.
Olha que coisa. Então, você deveria realmente estar tomando o ácido fólico. Além disso, o ácido fólico, durante a gestação toda, protege contra outros tipos de malformação, contra parto prematuro, contra infecções puerperais e anemia no pós-parto. A anemia na gravidez é muito grave, porque ela aumenta o risco de desenvolver uma hemorragia pós-parto, por exemplo. Então, a gente precisa sim tomar o ácido fólico a gravidez toda. E o pós-parto, para recuperar o sangue perdido, né, aí durante o parto, que tem uma perda sanguínea que não tem jeito, perde mesmo, e para favorecer o aleitamento materno, para favorecer com que essa mulher se recupere melhor nesse período puerperal. Me perguntaram também sobre a mutação do gene MTHFR. E quem tem mutação do gene MTHFR não tem que tomar metilfolato? Não tem que tomar metilfolato. Esse gene não deveria sequer ser pesquisado, tá? Por quê? Porque mais ou menos 40 a 50% da população vai ter uma mutação nesse gene. E o que isso significa? Não significa nada. Isso não é uma trombofilia, não reduz a absorção do ácido fólico e os estudos mostram que mesmo numa dose de 400 microgramas de ácido fólico, você vai absorver a dose suficiente para proteger o seu bebê de malformações, de defeito do tubo neural. Então, não existe metilfolato. E temos que falar uma coisa muito importante, que por isso que o metilfolato foi difundido de uma forma muito absurda no Brasil, que a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tem um protocolo de suplementação de ácido fólico e ele fala tudo isso que eu falei aqui para vocês, do ácido fólico, 400 microgramas, porém no final ele tem uma belíssima propaganda do metilfolato. Então, a FEBRASGO tem um protocolo patrocinado pela indústria farmacêutica que produz o metilfolato. Então, a gente precisa fazer análises críticas em relação à literatura científica e realmente procurar a fonte dos estudos, que são estudos clínicos randomizados, que são os estudos com a maior evidência científica mundial, para mostrar para a gente quais são realmente as medicações que devem ser usadas na gravidez e não sair ouvindo as propagandas, porque as propagandas são financiadas, tá? O estudo que foi feito, essa associação com o metilfolato, ele inclusive foi também patrocinado pela indústria farmacêutica que produz o metilfolato lá na Itália. Então isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. E a comunidade científica, que é realmente comprometida com as evidências de qualidade, se importam em analisar criticamente a literatura científica. Então, assim, isso é muito sério, tá? Se dentro da ciência, da medicina, que é uma ciência, a gente já tem esses conflitos de interesses e vieses, tá? Imagine no Instagram. Então, muitas vezes, o que vocês veem, as propagandas que vocês veem são patrocinadas, as pessoas são pagas para falar isso. E eu declaro aqui que eu não tenho nenhum conflito de interesses, eu não estou sendo paga para fazer isso. Muito pelo contrário, um dos meus papéis é realmente difundir informação baseada em evidências reais, sólidas, para combater todas essas desinformações, tá certo? Tá. Deixa eu ver quais são as outras perguntinhas aqui, só um minuto. A outra também é sobre suplementação. E fala assim: vitamina D está 8. Quais os riscos para o meu bebê? A médica diz que não é necessário repor. Se não é necessário repor, para que solicitou? Né? Então, por isso que eu falo assim, gente, a gente precisa fazer o que tem que ser feito.
A gente precisa fazer o básico bem feito, que é isso que vai reduzir complicações na gravidez. A vitamina D pode estar 8, pode estar 10, pode estar o que for, que a gente não tem evidências de que repor vitamina D na gravidez vai reduzir desfechos adversos. Então, não tem que repor vitamina D na gravidez. Não vai reduzir complicações na gravidez, tá? Então, não tem que pedir também o exame, já que você não vai repor, para que você vai fazer um exame que vai ter um resultado, que vai gerar ansiedade nessa família e você não vai fazer nada com esse resultado. Então, não é para pedir vitamina D, assim como não é para repor. Agora, o contrário também existe, tá? A gente tem visto muitas super doses de vitamina D, as pessoas estão repondo vitamina D de uma forma desordenada e isso sim pode gerar complicações não só para a gravidez, mas para pessoas não grávidas também, inclusive insuficiência renal. Algumas pessoas estão precisando de hemodiálise porque estão tomando vitamina D de uma forma exagerada. Então, não é porque é vitamina que não causa problemas, certo? Então, não existe pedir nem repor vitamina D na gravidez. Qual a função do Prolive na gravidez? Prolive é um probiótico, para quem não sabe, que é um comprimidinho que tem algumas cepas de bactérias que algumas vezes a gente prescreve. Mas a verdade é que o Prolive não serve para nada na gravidez se for prescrito sem uma intenção. Se a pessoa te prescreveu porque você estava com diarreia ou porque estava com constipação, aí é outra história. Mas prescrever Prolive de rotina, não existe essa recomendação. Inclusive, o uso de probióticos na gravidez pode estar associado ao aumento do índice de pré-eclâmpsia. Então, não tem também justificativa. A outra perguntinha é: óbito gestacional com 5 semanas precisa fazer curetagem? Não, definitivamente. Curetagem precisa ser abolida da nossa prática médica quando se trata de perdas gestacionais precoces, né, de aborto. A curetagem não é feita de rotina em aborto mais. E com 5 semanas de gravidez, a gente, às vezes, não precisa nem de internação hospitalar. Na grande maioria das vezes, esse aborto vai evoluir para um aborto espontâneo mesmo, se a gente esperar isso acontecer. Muitas vezes as pessoas se preocupam, acham que vai virar uma grande infecção e que vai morrer, né? Então, isso também não é verdade. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente oriente as pacientes sobre a segurança de esperar o aborto retido, né, que não expulsou ainda, evoluir para um abortamento espontâneo, ter o sangramento e eliminar. Isso pode acontecer na sua casa ou no hospital, se você se sentir insegura. No hospital, a gente tem outras formas para lidar com perdas gestacionais, como, por exemplo, a indução desse aborto com medicação, que pode ser feita por via oral ou via vaginal. E se optarem por uma medida cirúrgica, pode ser feito o esvaziamento uterino pela aspiração manual e intrauterina, que é um mecanismo, um método que surgiu para substituir a curetagem. Esse método é como se fosse um canudinho de plástico que a gente insere dentro do útero com a paciente anestesiada, tá? E a gente insere esse canudinho e aspira a vácuo o material. Então, isso também pode ser feito caso a paciente, juntamente com a equipe que te acompanha, opte pela intervenção cirúrgica. Então, fazer curetagem em gestações até 12, 14 semanas, a gente não faz mais isso. Esse procedimento já deveria ser extinto, porque pode causar realmente graves danos, inclusive infertilidade futura. Então, é muito sério e a gente precisa realmente cobrar para que o AMIL, que é a aspiração manual e intrauterina, esteja disponível para esses casos. Outra pergunta sobre aborto. Tive um aborto. Tem algum exame para fazer antes de tentar de novo?
As perdas gestacionais são sempre muito difíceis, complicadas, né, e muito tristes, e existe muito tabu acerca disso. E o que eu tenho para dizer é que até 25% das gestações podem evoluir para um aborto espontâneo, sem causa, sem justificativa. A principal causa de abortamento precoce, abortamento de primeiro trimestre, são as malformações genéticas, que a gente não pode evitar, né? O que eu sempre explico para as pacientes, que a gravidez é um evento que é um milagre, assim, duas células que se juntam para formar uma pessoa, placenta, líquido, e isso pode dar errado nesse meio do caminho e evoluir para uma perda gestacional mesmo. Então, esse número de 25% ainda pode ser muito maior, porque algumas perdas gestacionais a pessoa nem sabia que estava grávida, né? E acaba perdendo. Então, esse número a gente não tem muita certeza. Mas perdas gestacionais podem acontecer sem nenhuma justificativa. Então, se não teve 2 abortos seguidos, ou 3, ou mais, um atrás do outro, não tem por que a gente pensar em algum problema, tá? Mas é extremamente recomendado que se faça um acompanhamento, uma consulta pré-concepcional antes de engravidar novamente, e isso é para todas as pessoas. Não é exclusivo para quem já teve alguma perda gestacional. Todas as pessoas que planejam engravidar precisam de uma consulta pré-concepcional para que se façam exames, avaliem os hábitos de vida da pessoa, para que a gente limpe esse aquário, organize esse aquáriozinho que é o nosso corpo para receber uma vida em um ambiente mais saudável. Então, é na consulta pré-concepcional que a gente inicia o ácido fólico, que a gente solicita exames laboratoriais, que a gente avalia todo o histórico de vida da paciente, porque às vezes alguns abortos, por exemplo, são causados por hiperglicemia, por hormônio da tireoide alterado, que isso a gente realmente pode identificar e corrigir antes de uma próxima gestação, tá? Então, essa é a grande importância da consulta pré-concepcional. Quais são as causas e riscos do envelhecimento precoce da placenta? Dá para identificar no ultrassom? Bom, antes algumas pessoas ainda fazem isso, mas não é recomendado laudar grau de placenta no ultrassom. Grau 1, grau 2, grau 3. Isso só serve para indicar cesárea desnecessariamente. O grau de placenta não significa absolutamente nada. Dá para ver no ultrassom? Dá, mas não tem significado clínico, tá? Então, não existe placenta velha. Não existe isso na literatura. Isso é mais uma nomenclatura que as pessoas utilizam para amedrontar as mulheres e para indicar cesáreas desnecessárias. Placenta velha não é a mesma coisa de insuficiência placentária. Existe na gravidez uma doença relacionada a uma placenta que não funciona adequadamente. E isso pode gerar uma restrição de crescimento, redução do líquido amniótico. Então, isso sim é uma outra questão, um outro problema que realmente a gente precisa acompanhar. Mas grau de placenta não significa nada, tá certo? Existe uma posição para o parto normal que tenha menos risco de laceração? Sim, existe, mas é importantíssimo a gente falar que lacerações no parto normal são perfeitamente normais, são esperadas, tá? A nossa vagina foi feita para isso. Então, até 70% das mulheres que têm parto normal vão ter algum grau de laceração. E a laceração é dividida em 4 graus. O primeiro grau, que é uma laceração muito superficial. A laceração de segundo grau, que é uma laceração que atinge musculatura perineal. A laceração de terceiro grau, que atinge o esfíncter anal. E a laceração de quarto grau, que abre a mucosa retal. Então, as lacerações de primeiro e segundo graus geralmente não trazem nenhum problema. A maioria das vezes nem precisam de sutura e elas
realmente podem acontecer, que são a grande maioria. As lacerações graves, que são as de 3º e 4º graus, têm uma incidência muito menor. Dentro desses 70%, de 3 a 7% das mulheres vão ter lacerações graves. A principal causa dessas lacerações graves são violências obstétricas. Então, só de ter um parto respeitoso já reduz muito a chance de você ter uma laceração grave. E outra principal causa é, pasme, a episiotomia. A episiotomia, que é o corte no períneo, que antes se pensava que ele protegia de lacerações graves, foi comprovado cientificamente que ele aumenta a chance de lacerações graves. Então, não deve ser realizada, tá? A gente não tem evidências que corroborem a prática da episiotomia em nenhuma hipótese. E hoje a gente já tem muitos estudos que comprovam que adotar a posição que o seu corpo pedir no momento do parto ajuda a proteger de lacerações perineais. Evitar o parto deitada, como as mulheres tinham até há pouquíssimo tempo atrás, em posição ginecológica, essa é a pior posição que existe para parir, é a posição que é mais contra a natureza do parto, que aumenta, sim, as chances de lacerações graves. Então, posições verticais para o parto, sentada, de cócoras, de 4 apoios, né, reduz a chance de laceração grave, sim, tá? Outra coisa que reduz chances de laceração é evitar o puxo dirigido. Lembra de novela, filme, quando as pessoas falam faz força, 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 fecha a boca, faz força de cocô, não grita, senão seu bebê vai subir, senão não sei o que, seu bebê não pode ficar aqui, senão vai morrer. Isso, além de aumentar todo o estresse do momento do trabalho de parto, aumenta a chance de laceração grave. Porque se você tranca a boca e faz muita força, esse bebê vai vir com muita velocidade e isso vai acabar lacerando muito mais o períneo. Então, o período expulsivo, os esforços do período expulsivo, os puxos, né, que a gente fala que são a vontade de fazer força involuntária, ela vem de uma forma natural. Você vai sentir a vontade de fazer força e você vai fazer a força conforme o seu corpo está pedindo. Então, ninguém precisa ficar orquestrando isso, mandando você fazer, porque você vai saber fazer. Isso é instinto. E nosso corpo é muito sábio. E a musculatura perineal, ela se distende e volta, se distende e volta quando a cabeça desse bebê está passando pela vagina, justamente para que a musculatura se acostume ali com a cabeça do bebê. A cabeça do bebê vai moldando no canal de parto. Então, é todo um processo que a natureza criou para que seja um parto mais tranquilo, natural e sem tantos traumas, tá? Então, a chance disso acontecer é muito baixa quando a gente deixa o parto acontecer, simplesmente, tá? Algumas outras coisas que aumentam a chance de laceração grave, que é parto instrumental, a vácuo ou a fórceps. Em algumas situações é necessário assistir esse parto a vácuo ou a fórceps, por algumas indicações, como, por exemplo, estado fetal não tranquilizador, como, por exemplo, exaustão materna. Então, às vezes, a gente precisa abreviar esse período expulsivo e o uso desses instrumentos pode aumentar a chance de laceração grave. Porém, isso não indica o uso de episiotomia, porque a gente não sabe se vai romper, tá? Então, quantas vezes eu já passei vácuo e fórceps, inclusive fórceps difíceis, rotatórios, sem laceração perineal. Eu nunca fiz uma episiotomia na minha vida, espero nunca precisar fazer. Então, mesmo que precise de um parto instrumentado, não quer dizer que você obrigatoriamente vai ter uma laceração grave, tá certo? E se tiver uma laceração grave, quando ela é bem assistida, quando ela é bem corrigida, na grande maioria das vezes a cicatrização é maravilhosa, tá? E isso se dá porque
o períneo foi feito para isso. Então, quando as pessoas sabem fazer a correção, a recuperação é muito boa e você vai ter aí a sua funcionalidade normal. Sempre é importante lembrar que o acompanhamento da equipe multidisciplinar nesses casos é fundamental e a fisioterapia pélvica pode ajudar tanto na prevenção da laceração quanto no tratamento em casos de laceração no parto. Grávida com síndrome dos ovários policísticos. Esses microcistos podem em algum momento complicar a gestação? Sim, podem complicar a gestação. A síndrome dos ovários policísticos é um fator de risco para a gravidez. A própria síndrome dos ovários policísticos por si só já é um distúrbio metabólico. A pessoa que tem síndrome dos ovários policísticos tem maior predisposição para diabetes durante a vida e não seria diferente na gravidez. Isso também aumenta o risco para pré-eclâmpsia, para parto prematuro, ganho exagerado de peso na gravidez, baixo peso ao nascer do recém-nascido e complicações posteriores, como eventos cardiovasculares. Então, essa pessoa realmente precisa de um acompanhamento e de profilaxias para que não desenvolva complicações na gravidez. Essa gestante precisa se comprometer a se manter ativa, saudável, com uma boa alimentação, para que essa gravidez não se torne de um risco tão aumentado. Alguns ovários que têm um volume maior e cistos maiores, pode acontecer uma rotura desses cistos durante a gravidez e essa rotura pode eventualmente causar dor abdominal e pélvica. Então, isso também é uma coisa que pode acontecer durante a gravidez, tá certo? Existem causas para o prolapso de cordão? A principal causa de prolapso de cordão é rotura intempestiva das membranas. O que é o prolapso de cordão? É quando o cordão sai antes do bebê. E a única fonte de oxigenação desse bebê é o cordão umbilical. Então, quando a gente tem prolapso de cordão, que é quando esse cordão sai antes do bebê, é uma grande emergência obstétrica em que a gente precisa abreviar esse parto imediatamente. Esse bebê precisa nascer da forma que for mais rápida. Se já tiver em período expulsivo, ele já estiver nascendo, é uma indicação de parto instrumentado a vácuo ou fórceps, se não estiver nascendo uma cesárea de emergência, porque esse bebê tem alto risco de comprometimento. E a principal causa isso acontece mais quando as membranas se rompem e o cordão sai de uma vez. E isso acontece mais quando a gente rompe as membranas. Quando elas rompem espontaneamente, é muito raro isso acontecer, mas pode acontecer. Mas quando o profissional rompe as membranas, a chance é maior. Especialmente em casos em que o líquido está muito aumentado, que tem muito líquido, que esse bebê está lá boiando. Então, aumenta a chance do cordão sair antes do bebê e virar uma grande emergência obstétrica, tá? Perda de líquido com 20 semanas tem reversão? Muito sério isso. Perda de líquido com 20 semanas precisa ser avaliada minuciosamente com exame especular. Passar o espéculo na vagina da mulher para ver se está saindo líquido de dentro da bolsa mesmo. Por quê? Porque na gravidez, às vezes, aumenta a produção de secreção vaginal, que pode ser confundida com o líquido amniótico, com perda de líquido. Às vezes pode acontecer perdas urinárias sem que a paciente perceba, isso é comum na gravidez também. Mas também pode acontecer a rotura das membranas. Quando a bolsa se rompe com 20 semanas, a gente considera um quadro de abortamento inevitável. O bebê precisa do líquido para se desenvolver. Então, se essa bolsa rompeu, esse bebê está sem líquido, muito provavelmente, ele não tem espaço para se desenvolver. Então, é um quadro em que essa gravidez, muito provavelmente, não vai se desenvolver. E a gente oferece para essa paciente uma interrupção da gravidez. Até porque se a bolsa rompeu, e é uma das principais causas de rotura das membranas nessa idade gestacional,
de rotura prematura de membranas é infecção. Então, se essa bolsa rompeu, as bactérias vaginais podem entrar para dentro do útero e podem levar essa mulher a desenvolver um quadro de sepse, que é uma infecção generalizada e que é a terceira causa de morte materna no mundo. Então, a gente não pode colocar a vida dessa mulher em risco em detrimento da vida de um feto que muito provavelmente não vai sobreviver. Então, esse é um caso muito delicado que a gente precisa discutir muito bem com essa família e tudo isso precisa ser registrado em prontuário, precisa dar termo de consentimento para assinar em caso de querer evoluir com a gravidez ou de interromper, tá? Então é um quadro muito sério que precisa de muito cuidado para analisar e uma conversa muito franca com essa família. Nem sempre a obstetrícia é de boas notícias, então a gente também precisa entender que isso pode acontecer e a gente precisa dar informações para essa família baseada em riscos, né, para que a gente decida juntos o que fazer nessas situações. Teve uma outra que falou: tenho medo do parto normal, acho que vou optar por uma cesariana. Isso é muito comum, tá? Ter medo do parto normal, afinal, nós vemos todos os dias histórias de violências obstétricas e, sim, as pessoas têm medo de sofrerem violência ou têm medo de não aguentarem a dor ou de ser a dor da morte, como se fala por aí, né? Então, muitas mulheres falam pra mim: eu acho que eu sou muito fraca pra dor, acho que eu não vou aguentar. Porque é isso que a gente escuta a vida toda. Então, nós somos condicionadas a isso, e isso não é culpa sua. Mas o que eu posso te dizer é que não existem só experiências negativas de parto. Então, por causa disso, eu venho trazendo para vocês algumas lives de pessoas que estão dando o relato delas de experiências positivas de parto, para que vocês tenham uma nova visão sobre isso. O Brasil é o país vice-campeão em cesáreas no mundo, e isso acontece justamente porque nós criamos essa ideia, esse imaginário social de que o parto é a pior coisa do mundo, que o parto é assassino e que a dor é a dor de 200 ossos quebrados, e isso não é verdade, né? Mas tudo bem se você optar por uma cesariana também, né? O corpo é seu, a vida é sua e você que vai escolher o que você quer para sua vida. E o que eu acho muito triste é que a grande maioria dessas informações, dessas decisões, não são baseadas em evidências, essas pessoas não têm orientação adequada sobre o processo do parto, do nascimento, da importância do trabalho de parto e do nascimento por via vaginal para elas mesmas e para os seus filhos. Então, se a pessoa já entra perdendo, achando que não vai dar conta, é muito difícil da gente conseguir convencer. E eu não tô aqui para convencer ninguém de nada. Quem vai parir são vocês que têm que escolher, né? Então, eu não posso parir por ninguém, eu não posso querer mais do que vocês. Então, quem escolhe é quem vai parir, tá certo? No SUS, a gente não tem a opção de escolher, justamente porque a gente não tem como fazer cesárea em todo mundo, a gente não tem como lidar com todas as complicações relacionadas à cesárea para todas as pessoas. A cesárea aumenta 20% a chance de morte materna, então seria um crime, né, a gente fazer cesáreas a pedido para todas as mulheres, porque a gente estaria aumentando muito aí a taxa de mortalidade materna, mais ainda do que a gente já tem no Brasil, que é o dobro da que se esperava. Afinal, a nossa taxa de cesáreas é quase 60%, então isso é um cenário muito grave, né? E eu já vou puxar o gancho aqui para falar dos 2 partos que nós vimos aí nas redes sociais essa semana, que foram os 2 extremos da obstetrícia, né? E isso é cansativo pra gente, porque os extremos sempre são problemáticos, né? E é importante a gente falar sobre isso. Eu recebi muitas perguntas também sobre os partos
o parto da moça que teve no carro, né, chegando no hospital, e o parto da blogueira, a cesárea luxuosa dela, a terceira cesárea. E é extremamente importante a gente ver aí as diferenças, né, e saber o quanto isso impacta não só na assistência, mas no imaginário social, porque hoje tudo é rede social, as pessoas são muito influenciáveis e influenciadas pelas redes, e acaba que isso gera um burburinho muito grande. Vamos começar pelo parto no carro, então. Muitas pessoas me perguntaram o que fazer quando isso acontece, como prevenir, ou outras falaram que queriam ter um parto como o da moça. Então, foi um parto desassistido, não tinha nenhum profissional técnico com esta mulher. Então, essa não é uma realidade que a gente recomenda, isso não é recomendado. Tudo bem que não foi planejado, né? Então, ou seja, bebês podem nascer a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, todo mundo já viu vídeo de bebê que nasceu na rua, que a polícia assistiu a mulher, que nasceu em casa, desassistido, no vaso, no elevador, no carro. Bebês nascem em qualquer lugar, porque faz parte da natureza, e isso pode realmente acontecer. Então, eu vou falar desse parto como uma forma de orientações mesmo, para caso aconteça o que aconteceu com aquela moça. Muitas pessoas ficaram, assim, absurdadas com a tranquilidade dela, né? E realmente foi de se inspirar mesmo, a tranquilidade dela. E isso se dá por vários fatores. Ela já tinha parido um bebê, ela teve um excelente acompanhamento pré-natal, com uma equipe multidisciplinar, ela é profissional da saúde, então ela sabia que, assim, o parto não é isso tudo que as pessoas falam, né? Ela já tinha passado por essa experiência, o marido dela, se não me engano, também é profissional da saúde, já tinha acompanhado o parto do outro filho. Então, o medo do parto, o problema do parto, tá na cabeça das pessoas. Quando a pessoa entende e internaliza que o parto não é sofrimento, não é a pior coisa do mundo, não é tudo isso que as pessoas falam, ela vai ter uma experiência daquela, tranquila, na grande maioria das vezes. Lógico que muitas outras vezes as coisas podem sair do planejado, né? E por aí que está o problema de ter um parto desassistido. As coisas poderiam não ter tido aquele desfecho. Então, não sei se vocês repararam, o bebê saiu a cabeça e demorou um tempo para sair o corpo. E ela mandando mensagem para a doula pedindo informação do que fazer, a doula sugeriu que ela mudasse de posição. Eu falei uns minutinhos atrás que a posição deitada não é péssima para parir, justamente porque reduz a pelve e isso pode acontecer, o ombro pode ter dificuldade para sair. O caso dela, não acho que foi uma distócia de ombros, mas ela mudou um pouquinho de posição, ampliou o estreito da pelve, o bebê terminou de sair. Então, deitada definitivamente não é uma boa posição. E o marido continuou dirigindo, né? Então, o que a gente orienta é que se tá nascendo o carro, para o carro. Espera o bebê nascer, enquanto o marido liga para alguém, para o SAMU, para o bombeiro, para a médica, ou enfim, para qualquer pessoa para pedir alguma orientação, caso não tenha. O bebê termina de nascer, ele precisa ir imediatamente para o colo da mãe, contato pele a pele, não é pele sutiã, não é pele vestido, é pele a pele. Esse bebê está molhado, ele não tem mecanismos de aquecimento e ele pode perder calor com muita facilidade. Esse bebê nasceu na entrada do hospital e a mãe deu o relato dela falando que ele precisou ser aquecido, porque ele perdeu o calor e ele estava na porta da maternidade. Então, isso realmente acontece e a perda de calor pode ser muito trágica para esse bebê. Então, a gente precisa aquecer esse bebê. Contato pele a pele com a mãe, porque imediatamente quando esse bebê nasce, o nosso corpo produz hormônios para aumentar a nossa temperatura e aquecer esse bebê no contato pele a pele e cobrir os dois com algum tecido.
As minhas pacientes que moram em outras cidades e vêm parir em Ilhéus, eu sempre falo para deixar a toalha junto, né? Para se caso o bebê nascer no meio do caminho, contato pele a pele com a mãe, botou toalha em cima. E chegar no hospital ou se achar que tem algum problema acontecendo, chamar ajuda, né? Uma pessoa me perguntou se perceber que o neném não tá chorando, se ela pode aspirar a boca ou o nariz do bebê para tirar a secreção. Às vezes o bebê não tá chorando, mas ele tá respirando, né? Então, para a pessoa leiga perceber isso é muito difícil. Existem vídeos realmente de mulheres que pariram em locais desassistidos, que realmente aspiraram a boca e o nariz do bebê para tirar a secreção, mas não tem como eu falar que isso deve ser feito, porque às vezes o bebê está respirando e às vezes não há necessidade de aspirar. Mas é só um profissional que vai saber se tem que aspirar ou não. Então, esta é uma situação que é muito fora do padrão, né? É muito atípica. Então, tudo pode acontecer realmente. Outras pessoas se preocupam com o cordão, a placenta, o que fazer. Não vai fazer nada, ninguém vai mexer em nada. É só botar o bebê no colo da mãe, aquecer. Se o bebê não tá chorando, pode estimular as costas do bebê com a sua mão mesmo, tá? Ver se ele tá respirando. Se o bebê tá respirando, beleza, tá tudo bem, deixa ele lá, bota no peito e hospital, porque esta pessoa precisa ser avaliada. Além disso, tem os riscos para a mãe de hemorragia, enfim, e outras questões. Então, não vamos romantizar o parto desassistido. O que foi muito legal desse parto é justamente quebrar esta imagem de que o parto é a pior coisa do mundo, né? E a tranquilidade da moça, que é invejável realmente. Mas é isso, a gente não pode também romantizar o parto desassistido, tá certo? E o outro parto da blogueira, que teve uma cesárea extremamente luxuosa, a terceira cesárea, né? E, assim, muito me chocou os vídeos, mas num cenário de me colocar no lugar mesmo da pessoa, que não é o que eu imagino pra minha vida, né, pro meu parto. E me vejo numa situação, assim, de angústia mesmo, vendo aquela cena, né, onde a gente tira totalmente o protagonismo da mulher para o nascimento do seu próprio filho e transforma em um filme, uma série aí de televisão, que hoje é do Instagram. E a gente não pensa assim, como essa criança tá chegando dessa forma, o que isso vai reverberar para a vida dessa criança. A mulher foi a última pessoa a ver o filho dela, praticamente. O bebê já chegou para ela todo de roupa, enrolado, não teve contato pele a pele, né? Então, assim, muitas pessoas no ambiente hospitalar cirúrgico. Então, a gente precisa falar das diferenças sociais também. São pessoas milionárias, enquanto mulheres pobres, no mesmo momento em que ela estava tendo aquela cesárea dela, na mesma cidade, muito provavelmente alguma mulher não foi permitida de ter uma acompanhante, que é direito delas, uma acompanhante, né? Hoje a gente tem briga aí para conseguir entrar a doula, por exemplo. A gente não consegue deixar o acompanhante acompanhar a anestesia da mulher dele na cesárea. A gente não consegue deixar a doula, a enfermeira obstetra que essa mulher contratou, entrar no hospital. Mas para outras pessoas que podem pagar milhões, pode entrar 1 milhão de pessoas em um ambiente cirúrgico. Então, assim, né, não tem muita justificativa. E isso muito me assusta. Eu acho que é um cenário, assim, realmente assustador, né? E a divergência social me choca muito mesmo. E para esse bebê, que também, não sei se vocês repararam no vídeo, ele nasceu e precisou de oxigênio, ele nasceu hipotônico, sem tônus. Um bebê que a gente até discutiu em um grupo que eu tenho de obstetras. Qual foi o Apgar desse bebê, que é a nota que a gente dá quando esse bebê nasce. Ele não nasceu legal, ele nasceu mole, flácido,
A gente não sabia se ele estava respirando, ele não estava chorando, pelo menos no vídeo. Então ele foi levado para o berço aquecido, para a pediatra. Tem até um momento no vídeo que mostra ela ofertando um oxigênio para ele. Então isso também é importante para vocês perceberem que a cesárea, ela não é isenta de riscos para o bebê. Às vezes as pessoas acham que o parto normal que mata o bebê, que é horrível, né, e tudo, como a gente ouve falar. Mas bebês de cesárea são bebês que têm mais desconforto respiratório, então extremamente importante a gente ver por este ponto também. E enfim, né, eu acho que é isso. Ela depois postou que passou mal, que tava com muita dor, que foi a terceira cesárea, que doía muito mais. E ela falou que, quem falou que quem tem mais, ela disse algo assim nos stories dela, quem falou que quem tem 3 partos fica mais fácil é mentira, porque dói mais, dói muito. É importante a gente diferenciar parto de cirurgia, né? Quem tem 3 partos normais, geralmente dói menos mesmo, porque seu corpo já está mais acostumado com um processo natural. Uma cesárea não é um processo natural, é uma cirurgia. Imagine você fazer 3 cirurgias de vesícula, abrir ali no mesmo lugar 3 vezes, né? Então as chances de ter mais dor, mais complicações é muito maior, obviamente. Além disso, a chance de lesão de órgãos, como lesão de bexiga, lesão de intestino, aderências, acretismo placentário, que é uma grande complicação para pacientes que têm cesáreas de repetição, que é quando a placenta gruda na cicatriz da cesárea, que é um tecido mais fino, é um tecido que não é o mesmo tecido do útero, e quando isso acontece, aumenta muito o risco de vida para esta mulher. Na grande maioria dos casos, a gente precisa tirar o útero dessa mulher no momento da cesárea, porque essa placenta pode, inclusive, invadir outros órgãos, como bexiga e intestino. Então, não é simples, a nossa barriga não tem zíper, tá? E depois, né, surgiram outras notícias que eu não sei se é verdade, as pessoas me mandam e pedem para eu comentar, então falaram que foram cirurgiões plásticos para fazer a plástica dela, do pós-parto, e enfim, né, depois ela disse que pegou virose, uma pessoa fragilizada de uma cirurgia grande dessa, em contato com várias outras pessoas, em uso de bebida alcoólica, gente que foi do mundo inteiro pro parto. Com certeza alguém ia passar alguma coisa para esta pessoa, né? Então ela teve uma virose, ela precisou voltar pro hospital, enfim, perdeu o momento especial ali de contato com esse bebê nos primeiros dias de vida dele, né? Então, o que isso vai impactar para a amamentação, para o desenvolvimento desse bebê, são inúmeros transtornos e inúmeras consequências que a gente não consegue mensurar. A gente precisa acompanhar realmente a longo prazo e perceber tudo isso, né, que pode acontecer mesmo. E, bom, é isso em relação à obstetrícia hoje. Eu vou tentar responder algumas perguntinhas ginecológicas que têm aparecido na outra live de perguntas e respostas. Eu não respondi, então agora eu vou responder algumas perguntinhas ginecológicas aqui também, tá certo? As pessoas às vezes acham que eu só sou parteira. Eu sou ginecologista também, tá, gente? Então, eu vou responder minhas pacientes ginecológicas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu ainda não tô 100%. Tá. Tomo desogestrel e amamento o bebê de 1 ano. Preciso trocar de pílula? O desogestrel é uma pílula só de progesterona, que é uma pílula que geralmente a gente passa no período de amamentação, de aleitamento materno exclusivo, que é até os 6 primeiros meses. Porém, essa pílula não é exclusiva da amamentação. Você pode continuar usando ela para o resto da vida, se você quiser. Mas é importante saber
da chance de falha dessa pílula, tá? Então, assim, essa pílula é uma pílula que requer muita responsabilidade no uso. Ela precisa ser tomada no horário certo, todos os dias, no mesmo horário, sem pausa entre as cartelas. Acabou uma cartela, emenda outra. Algumas pessoas têm contraindicação de trocar de pílula. Algumas pessoas têm alto risco para eventos cardiovasculares e não podem usar as pílulas combinadas de estrogênio e progesterona, que são as pílulas mais comuns. Então, essa decisão você precisa tomar junto com a pessoa que te acompanha, tá? É normal a injeção de 3 em 3 meses da escape? Tô na segunda dose. A injeção de 3 em 3 meses é feita só de progesterona. As medicações, os contraceptivos só de progesterona, e isso inclui a pílula só de progesterona, o DIU hormonal, que é o Mirena ou Cailina, e o Implanon, que também tem só progesterona, podem dar sangramento não programado, que é esse escape que a gente conhece. E isso não é um problema. Esse sangramento não traz problemas para a sua vida. Pode ser incômodo, mas não traz repercussões para a sua saúde. Os 6 primeiros meses de qualquer método é adaptação. É o seu corpo se adaptando a esse novo hormônio e podem acontecer sangramentos não programados mesmo, tá? Quem usa essas medicações só de progesterona, mais ou menos 80 a 90% vai ter um sangramento favorável depois dos 6 primeiros meses a 1 ano de uso, que é o quê? Sangrar muito pouco, ou sangrar raramente, ou não sangrar. Outras, de 10 a 20% vão ter um sangramento desfavorável, que é sangrar várias vezes no mês, ou não se adaptar ao padrão de sangramento aí. Então, isso precisa de paciência, tá? Não é um problema e precisa saber que existe esse período de adaptação. Thay, é realmente necessário fazer preventivo de 6 em 6 meses e ultrassom em caso de uso de DIU? Essa pergunta, assim, é muito complexa, porque fala muito a favor da mercantilização da medicina, né? E não, isso não é uma recomendação em nenhum guideline, em nenhum protocolo do mundo, muito pelo contrário. O uso do DIU é para facilitar a sua vida, não é para dificultar. Tá? Então, não existe essa recomendação de fazer preventivo e ultrassom de 6 em 6 meses, nem de ano em ano, para quem usa DIU só por causa disso. Não existe. O preventivo vai ser feito de acordo com a população geral, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, e ultrassom só se tiver recomendação, só se tiver alguma queixa, dor na relação, mudança no padrão de sangramento ou alguma outra justificativa, mas não para saber se o DIU está no lugar. Isso não existe, tá? Porque o DIU pode falhar mesmo estando bem posicionado. Então, não justifica ficar fazendo ultrassom para saber se ele está lá ou não. O que a gente não orienta para as mulheres é fazer o autotoque vaginal para sentir o fio do DIU. Se você foi treinada a fazer isso e sentir se o fio do seu DIU tá lá no lugar onde ele deve estar, é o suficiente para você saber que seu DIU tá no lugar e pronto, tá? Se não tem queixa, se não tem dor na relação, se tá tudo bem com o sangramento, não precisa ficar fazendo exame, tá? No SUS faz inserção de DIU? Sim, faz inserção de DIU. Na minha opinião, ainda se faz muito pouco. A gente perde muitos DIUs pela validade nas unidades básicas de saúde, porque a gente não tem profissionais disponíveis para inserir o DIU. Então, isso é muito triste, porque a gente priva as mulheres do acesso a uma contracepção eficaz, segura e de longa duração, além de ser reversível, tá? Então, é importante que você procure a unidade básica de saúde do seu bairro e avalie a disponibilidade do DIU, mas sim, está dentro do Ministério da Saúde, do protocolo aí do SUS, ter DIU disponível nas unidades básicas de saúde.
o que melhoraria muito o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Desculpa. O que melhoraria esse acesso seria indiscutivelmente permitir a enfermagem para inserir o DIU no SUS, né? Então, isso facilitaria muito e reduziria muito a taxa de gestação não planejada no Brasil, que chega a 60%. Então, a saída é essa. Vou acabar aqui já, porque minha garganta já tá dando sinais. Essa outra é muito importante, que eu vou falar também. E essa vai ser a última, porque eu preciso descansar um pouco. Uso DIU. Queria usar coletor menstrual ou disco. Qual é o mais indicado? Ouvi dizer que o coletor pode mover o DIU de lugar ou até puxar ele. Meu fluxo é forte e não quero mais usar absorvente. O uso do coletor menstrual pode sim aumentar a taxa de expulsão do DIU. E isso geralmente acontece acidentalmente, porque às vezes ao tirar o coletor, as mulheres não tiram o vácuo de forma adequada e acabam puxando o fio junto e pode expulsar. Nós não sabemos se o coletor menstrual ou o disco tem alguma mudança nisso. A gente não tem estudos que comprovem que um é melhor do que o outro. E a gente não pode te falar também que não é para usar, tá? A gente só precisa te dizer que sim, pode aumentar o risco. E você vai decidir se vai usar ou não, porque também não quer dizer que você vai usar que isso vai acontecer com você. Então, é uma decisão que você precisa tomar. Existe uma probabilidade de que se a gente cortar o fio do DIU muito curtinho, talvez a chance de expulsão reduza, expulsão acidental. E se você decidir fazer isso, ou usar o coletor de qualquer forma, é importante sempre checar que você tirou totalmente o vácuo antes de tirar de uma vez o coletor, assim como o disco menstrual, checar com seu dedo se o fio não tá vindo junto quando você vai retirar, certo? Gente, obrigado pela companhia, eu vou encerrar por aqui, que eu ainda estou me recuperando da gripe, e espero que vocês tenham gostado das nossas respostas e debates hoje, e até semana que vem nas nossas próximas lives, tá certo? Um beijo, boa noite!